Eu testei a criação de um time de agentes de IA no Cloud Code para fazer tarefas de marketing, mais especificamente carrosséis, em um dos vídeos aqui do canal, e a galera pirou e pediu muito para que fizesse um tutorial passo a passo de como fazer, e é exatamente isso que eu vou fazer nesse vídeo. Então eu vou abrir a tela do meu computador aqui no Cloud Code e vou mostrar desde o zero a instalação do repositório que cria os agentes, até o final lá, o resultado de um carrossel saindo pronto. Bom, vamos lá então. A primeira coisa importante é que tem que ter o Cloud Code instalado no computador, né? Então, caso tu não tenha ainda, tem esse link aqui da própria Anthropic que ensina como instalar o Cloud Code e é muito fácil, tá, galera? A gente pega, basicamente copia esses comandos aqui, se for Mac, copia esse primeiro comando, se for o Windows, copia o outro, e aí, no meu caso aqui é Mac, né? A gente abre o terminal e no próprio terminal ali a gente cola esse comando, dá um Enter e vai fazer a instalação. No Windows é um pouquinho diferente. Antes de rodar esse comando, tu tem que ter o Git instalado. Caso tu não tenha, é só clicar nesse botão aqui que tem no guia do Cloud e tu pode baixar aqui para o teu Windows, instalar o Git primeiro e depois sim rodar o comando e pronto, vai estar instalado o Cloud Code no teu terminal. Mas a gente não gosta muito de usar no terminal, eu não sou tão técnico, então eu prefiro usar o Cloud Code dentro do VS Code, que é esse sisteminha aqui gratuito que a galera, os desenvolvedores usavam, né, ainda usam para fazer código de verdade, escrever código ali e tudo mais. Mas esse programa é gratuito, tem várias extensões, depois eu posso mostrar mais sobre isso, mas basicamente esse sisteminha aqui, essa IDE, né, como é chamado, esse tipo de sistema que é para fazer código, ele te permite rodar o plugin do Cloud Code, que basicamente tem uma carinha, uma interface mais amigável, e tu consegue ver as pastas. Então eu vou mostrar aqui um exemplo, aqui é um exemplo da nossa pasta da Ratos de IA, onde eu organizo todo o conteúdo aqui do canal, newsletter e tudo mais, tem várias skills, várias habilidades para isso, e aí eu posso ver as pastinhas aqui das habilidades, por exemplo, na esquerda, posso ver os próprios arquivos, então a transcrição do vídeo que eu coloco aqui para depois trabalhar com o Cloud em cima dele, ele me ajuda com o roteiro, ele me ajuda a fazer newsletter e assim por diante, várias coisas, né? A gente tem aqui várias habilidades, enfim, mas o meu foco eu quero mostrar o VS Code em si, a gente gosta muito dele por isso. Ele tem essa barrinha lateral na esquerda que tu consegue ver as pastas e os arquivos que tu está trabalhando no momento. Aqui no meio a gente tem o próprio Cloud Code, né, com uma interface mais bonitinha, mais amigável com o terminal. Então tem aqui a caixinha de texto para responder, as opções que tu clica e escolhe, pode anexar arquivo e tudo mais, como se fosse no Cloud, na web lá, ou no aplicativo do Cloud mesmo. E aqui na direita ele abre os arquivos já para tu visualizar, para visualizar como é que estão ficando. Então é bem prático de usar no dia a dia. E mesmo para quem não é técnico, apesar de parecer um pouco assustador, logo acostuma e acaba virando uma mão na roda para rodar o Cloud Code no dia a dia. Mas enfim, dito isso, eu vou aqui então para o meu VS Code. Caso seja a primeira vez que tu tenha instalado aqui, aberto o VS Code, tu pode vir aqui na esquerda, nesse botãozinho, tem as extensões. Bem aqui na esquerda, as extensões, e aí tu vai procurar por Cloud Code. E quando tu procurar para o Cloud Code, é importante prestar atenção se tu está clicando nesse daqui, que é o da Anthropic mesmo, é o plugin oficial do Cloud Code. E aí, no meu caso, está instalado, senão tu poderia aqui clicar em instalar, ele iria instalar para ti o plugin e pronto. Aí, digamos que a gente abriu uma nova janela do Cloud Code, né? Eu, por exemplo, rodo com várias janelas do Cloud Code abertas ao mesmo tempo. Inclusive pinto as janelinhas de cores diferentes para saber qual que é qual, mais fácil ali na hora de navegar entre elas. Mas beleza, abri aqui a janela do Cloud Code, a primeira coisa que eu vou fazer, como a gente vai usar um repositório do Open Squad, do Renato Assi, esse cara aqui que faz conteúdos muito legais, já fazia na época conteúdo sobre Bubble, agora está criando alguns conteúdos muito massa também para essa nova era aí de Vibe Coding, e ele fez esse repositório que tu instala no teu Cloud Code ou no teu Antigravity, enfim, outra ferramenta aí de desenvolvimento com IA. E, basicamente, ele te ajuda a criar os teus times de agentes de IA de forma facilitada. Foi esse daqui que a gente testou e mostrou e a galera gostou muito, então a gente vai seguir aqui usando o repositório do Renato. Está num GitHub, né? Ele está nessa plataforma, que é uma plataforma muito famosa e muito usada por desenvolvedores do mundo todo para compartilhar código open source, código gratuito. Tu vai usar esse repositório aqui para criar o nosso time de agentes. E por isso a gente gosta muito, principalmente quando a gente está testando alguma coisa nova, né? Digamos que é a primeira vez que eu estou rodando aqui o Open Squad, não sei como não é o caso, né? Que eu já mostrei no vídeo anterior, mas eu sempre gosto de abrir uma pasta nova, então eu vou clicar aqui em Open Folder, ele que basicamente é abrir pasta, né? Ele vai perguntar qual pasta do meu computador eu quero usar aqui para esse projeto. Então eu vou criar uma pasta nova aqui, só para vocês verem, tá? Por exemplo, aqui tem uma que eu usei para testar umas outras skills lá que eu tinha visto. Então, ao invés de eu instalar na raiz do meu computador, na pasta principal, junto com as outras coisas que eu já estou usando,
eu crio uma pastinha isolada ali de teste para rodar aquele teste nessa pasta isolada, não misturar com os meus arquivos principais. Aí se eu gostar depois eu posso mover ela de pasta ou continuar usando ali, mas pelo menos eu tenho um teste controlado, né? Eu recomendo que faça o mesmo. Então beleza, eu cliquei aqui vou clicar aqui em nova pasta e vou colocar o nome aqui de teste OpenSquad, só para a gente saber aqui que é esse teste que a gente está fazendo agora. E aí eu vou clicar em abrir, para ele abrir essa pasta aqui no meu computador, aqui no meu VS Code. Ó, ele abriu a pasta aqui no meu VS Code, aqui eu tenho os botõezinhos para criar novo arquivo, enfim, não é o caso. Eu vou fechar esse chat que ele abre automático, aqui, que é o chat nativo do VS Code, e aqui em cima eu vou clicar, vou colocar esse símbolozinho de paradinha aberta, aqui que eu não lembro o nome, e vou escrever Cloud Code, ó, Cloud Code Open in New Tab, abrindo uma nova aba, que ele vai abrir a extensão do Cloud Code mais bonitinha que eu mostrei antes, nessa nova aba. E aí aqui eu posso falar para ele o seguinte, posso pegar o link do repositório do Renato, que está aqui em cima, eu poderia muito bem rodar, né, seguir aqui o passo a passo de instalação que o Renato deu, que é rodar esse comando no terminal, mas como eu falei, não gosto muito de usar o terminal, então eu posso mandar direto para o meu cloud aqui e falar o seguinte: e aí, mano, beleza? Tu pode, por favor, instalar esse repositório que eu encontrei aqui nessa pasta que eu tô, para a gente poder testar? Vou te mandar o link dele. Enfim, eu mandei por áudio aqui para ser mais rápido, não precisar ficar escrevendo. Aí mandei o link e vou dar um Enter aqui e ele vai começar a pensar. Um aviso importante, tá, galera? Nesses tempos que o Cloud fica pensando, eu vou pausar aqui o vídeo para não ficar um vídeo muito longo, chato para vocês assistirem. E depois, no final do vídeo, eu conto para vocês quanto tempo deu o vídeo inteiro ali sem esses pauses, sem esses cortes. Vocês vão perceber que o Cloud vai perguntando algumas permissões, né? Desde ler arquivos, criar arquivos novos e tudo mais. E ele já falou aqui para mim, ó, beleza, vou clonar o repositório e configurar clonado. Agora eu vou ver o que precisa para instalar. E aí, pode ver que aqui na esquerda ele já colocou um monte de pastinha, ó, OpenSquad, pasta Cloud, com algumas habilidades pré-instaladas já do OpenSquad. Criou pasta Dashboard, enfim, várias pastinhas e arquivos. Ele está me perguntando aqui se pode rodar esse comando de instalar dependências do projeto, coisas que o projeto precisa para funcionar. Eu vou dizer que sim. E assim vai, né? Isso tu pode controlar por aqui, inclusive. Tem uma galera que gosta de usar o Cloud nesse modo Bypass Permissions, que ele não fica te perguntando nada e só vai executando. Mas claro que é bom falar que dependendo do que tu está fazendo, é meio perigoso fazer isso, porque ele pode, daqui a pouco, fazer alguma coisa que tu não gostaria. Beleza. Aqui ele me avisou, pronto, o repositório, o OpenSquad foi clonado, as dependências instaladas, ele mesmo instalou para mim, não precisei fazer nada, nenhum trabalho pesado, e é um framework, blá blá blá. E aí agora ele pergunta se eu quero rodar os testes ou se eu quero já explorar o projeto. O que eu vou fazer? Lá no repositório do Renato, ele diz os comandos, ó, dos comandos que a gente pode usar para criar o nosso squad. Então aqui, ó, criando o seu squad é basicamente /OpenSquad. Eu vou voltar ali para o nosso Cloud Code, vou colocar /OpenSquad. Enfim, então eu botei aqui /OpenSquad. O que ele está fazendo agora? Ele leu o arquivo empresa.markdown. Markdown é o formato de arquivo de texto, né, que os agentes já gostam de escrever, ler e tudo mais. O que rolou aqui agora? Ele disse que o repositório foi instalado com sucesso, que o company não está configurado ainda, então ele vai iniciar o onboard no OpenSquad, que isso é muito legal nesse repositório do Renato, do OpenSquad, que ele meio que te faz uma entrevista no início para configurar tudo, para depois você sair usando. Então ele está me perguntando aqui, qual é o seu nome? Eu vou dizer aqui, Dudu, e tudo isso ele vai salvando num arquivo chamado preferências.md. Agora ele falou, prazer, Dudu, qual idioma tu quer os outputs, né, as criações? Então vou botar aqui português, BR, tá salvando minhas preferências. Eu vou colocar aqui um bypass permissions, vida louca, modo vida louca, né, para não ficar me pedindo tanta permissão. Mas, que nem eu comentei, cuidado com a segurança aí para não fazer cagadas. Está começando a usar agora, é melhor ir aceitando as permissões manualmente. Então ele me perguntou aqui, beleza, Dudu, me conta sobre a tua empresa. Eu poderia muito bem pegar, se eu já estou usando o Cloud Code há mais tempo, eu poderia falar, cara, pega tudo que tu sabe na memória sobre uma empresa e preenche para mim. E ele iria fazer isso para mim. Ou eu poderia jogar um arquivo de contexto que eu tenho em outro lugar, né, em outra pasta aqui, fora dessa pasta do meu teste, e ele pegaria e preencheria tudo para mim também. Mas para fins de demonstração aqui, eu vou preencher tudo, tá? Então eu vou falar aqui para ele. O nome da empresa é Ratos de IA. O que a gente faz? Conteúdos, novidades não óbvias de IA e tecnologia, cursos, educação, workshops para empresas e treinamento de IA. A URL do site é ratosdeia.com.br. Então eu mandei tudo aqui para ele, vou dar só uma corrigidinha aqui no meu... Mandei para ele aqui tudo que ele me perguntou. Agora ele me fala que está pesquisando sobre a Ratos de IA para montar o perfil completo, ou seja, ó, ele está fazendo um webfetch, está pesquisando o site da Ratos de IA para ver o que a gente faz. Ele está procurando no Google, enfim, está olhando tudo que é coisa ali, vamos ver se ele achou alguma coisa verdadeira.
E agora ele me trouxe um resumo. O que, que é? Uma curadoria de conteúdo sobre IA com foco em novidades não óbvias, que impactam negócios e o dia a dia de trabalho, educação, tecnologia, público-alvo é tal, produtos são tal, os cursos que a gente tem, os workshops, a newsletter toda sexta, o tom de voz é descontraído, tudo isso ele pegou do site, né? Pegou talvez um pouco da memória também aqui, porque eu já falo bastante com ele sobre isso. Mas enfim, perguntou se está tudo certo, eu disse tudo certo. Pode salvar. E agora ele vai continuar aqui o processo dele de onboarding. Bom, ele me falou o seguinte: salvo, onboarding completo, bem-vindo ao Open Squad, o que tu quer fazer? Daí ele está usando uma ferramentinha chamada Ask User Question, que é quando abre esse formulário aqui para tu responder, como se fosse uma pesquisa mesmo, né? Então ele está perguntando: o que tu quer fazer? Criar um novo squad, rodar um squad que já existe, ver os meus squads, né? Ver os meus times que eu já tenho, ou mais opções, que é configurações e tudo mais. Eu vou colocar aqui criar um novo squad, que é o nosso interesse no momento. Cliquei aqui, enviar respostas e estou esperando agora, vamos ver a próxima pergunta. Beleza, o que ele fez agora? Ele abriu aqui o arquiteto do Open Squad, que é o agente responsável por criar o nosso time, ajudar a criar o nosso time. Então, na fase 1 de Discovery, ele pergunta o que esse squad deve fazer, e ele dá alguns exemplos, né? No nosso caso aqui, a gente vai fazer o mesmo exemplo do outro vídeo, que foi o que a galera ficou super interessada, que é a criação de conteúdo para Instagram, carrosséis, né? Então, vai ser um squad de criação de carrosséis para Instagram. Beleza, ele falou, ótimo, squad de carrosséis para o Instagram da Ratos de A, quem é o público-alvo desse conteúdo, ele me deu 4 opções, ou eu posso escolher, né? Profissionais e empreendedores que querem usar no trabalho, iniciantes de tecnologia, eu vou botar aqui a profissionais e empreendedores, número 1. Aí ele me pergunta se eu tenho perfis de referência no Instagram que ele poderia analisar para pegar padrões de ganchos, estruturas e tudo mais, para deixar o squad mais inteligente. Então, ele me fala que eu posso mandar 1 a 5 links aí de perfis, ou então eu posso pular escrevendo skip, né? Eu vou mandar aqui alguns para eles, vou mandar os meus mesmo. Então, tô mandando para ele aqui agora o meu YouTube, o meu Instagram e o meu TikTok do próprio Ratos mesmo, para ele se inspirar, que eu quero que ele já use mais ou menos o que eu tô fazendo lá, vamos ver se ele vai ser esperto nesse ponto. E aí, para fins de não consumir talvez muito token e tal, não demorar tanto, ele me pergunta quantos posts ele quer, eu quero que ele analise. Se eu quero que analise um post só, o mais recente, ou 5 a 10. Eu vou colocar um post só aqui para esse nosso exemplo, para não ficar tão longo. Então, vou colocar aqui o número 1. Mas percebam que é basicamente um joguinho de perguntas e respostas. Esse onboarding aqui ele faz tudo, está criando nosso time nosso squad de agentes, só respondendo perguntas. Agora ele me perguntou qual tipo de conteúdo ele quer que eu analise no YouTube. Vou botar que eu quero um vídeo longo e vamos ver o que vai acontecer. Mesma coisa, quantos vídeos eu quero analisar no YouTube. Vou botar que eu quero ver só 3, para não demorar tanto, e assim vai. Aí, galera, olha que interessante. Ele me avisou aqui que, por enquanto, o TikTok não é suportado pelo investigador Sherlock. O investigador Sherlock é outro agente que está fazendo essa pesquisa pra gente aqui. E ele me pergunta agora os domínios de conhecimento. Com base no que eu contei para ele, ele vai adicionar áreas de conhecimento para os agentes, para o squad que ele está montando. Então, ele sugeriu uma área de conhecimento de copywriting, ou seja, escrita para os carrosséis, né? Escrita de publicidade, de redação publicitária. Uma área de psicologia de engajamento, algoritmo do Instagram, ótimo. Outra área que é frameworks de conteúdo viral para tecnologia IA, perfeito. E número 4, critérios de qualidade para conteúdo educativo em redes sociais. E ele fala que a pesquisa leva 1 a 2 minutos, se a gente pode prosseguir, vou dizer, claro, toca a ficha. Senão eu poderia responder número 2 e ajustar os domínios de conhecimento. E por último, ele me pergunta 2 coisas. Se eu quero um nível de qualidade maravilhosa para esse squad, que eu posso usar o número 1, e aí vai custar mais tokens, né? Então, se tu tem o plano mais baratinho aí do cloud, talvez tu possa escolher o número 2, que é o econômico. Se não, se tu tem o plano max aí, tu quer realmente que seja bem feitinha a parada, tu pode escolher o número 1, que é o alta performance. E tudo mais. Então, de novo, aqui para esse exemplo eu vou colocar o 2, tá? Para o econômico, mas poderia escolher o Alta Performance. No nosso caso, a gente tem um plano max de $100, então poderia tranquilamente botar o Alta Performance, mais para o exemplo que não ficar tão extenso, tão longo, né? E por último, acho que é a última pergunta, se eu não me engano, mas a pergunta 6 é os formatos alvos. Se eu quero Instagram Feed, Instagram Reels, Stories ou outro formato, eu quero o Instagram Feed carrosséis, especificamente. E agora ele está pensando, vamos ver. Agora ele me falou que, beleza, vai então ver os pré-requisitos que ele precisa ter instalado aqui para poder investigar lá os vídeos de YouTube e tudo mais. E depois disparar o agente de investigação, o Sherlock, né? Ele olhou que se tem uma extensãozinha que é o YouTube DLP, que é uma paradinha que busca lá vídeos do YouTube. Como eu já tenho instalado, ele só rodou, senão ele ia pedir permissão para instalar. E agora ele chamou o Sherlock. Se eu clicar aqui, vai abrir aqui o prompt do Sherlock, inclusive, ó, do agente. E aí ele explica o que o Sherlock faz e tal, blá, blá, blá. Então agora o Sherlock está indo lá no Instagram, está indo lá no YouTube para estudar os padrões que a gente definiu
para depois o arquiteto criar o nosso squad bem personalizadinho. Olha que legal, ele avisou aqui então que ele disparou 3 agentes, ó. Enfim, aqui ele nos avisa então que ele disparou agentes, né? O Sherlock para investigar o Instagram e o YouTube e o domínio, pesquisa de domínio para saber lá o que ele precisa saber daqueles domínios para treinar nosso time de agente. Enquanto isso, olha que legal, ele leu os guias de copyright, né? Redação publicitária e escrita persuasiva, Instagram feed carrosséis, controle de qualidade, revisão de conteúdo e também coleta de dados e pesquisas. Ele leu esses conteúdos para enriquecer o treinamento dos nossos agentes. Olha que massa, cara, isso aqui que está acontecendo agora. Então ele vai me avisar quando tiver tudo pronto para apresentar uma ideia de design pro post já. Vamos ver o que vai acontecer. Um aviso importante, tá, galera? Vocês vão ver aqui, se eu escrever /model, eu uso o modelo Opus 4.6 para tudo, basicamente, Firo. Agora eu troquei pro Sonnet, que é um pouco mais rápido, né? Mesmo esquema, para não demorar tanto o vídeo. Mas eu prefiro usar o Opus porque, enfim, ele nos traz resultados melhores, apesar de gastar mais token. Beleza, Instagram concluído, achado interessante. O post mais recente foi um Reel, não um carrossel com CTA, blá blá blá. Comenta agentes, bem específico da Ratos de A, que é esse vídeo aí que bombou, né? E aguardando o YouTube agora e a pesquisa de domínio complementarem. Bom, galera, enquanto o nosso Open Squad está lá criando o nosso time de agentes de marketing, eu pedi aqui em outra janela, na pastinha da Ratos de A, que eu uso aqui diariamente, para o Cloud Code usar a skill que a gente tem, que é a triagem do YouTube, que faz pesquisa de palavra-chave no YouTube e tudo mais, para ele tentar me ajudar aqui com uma ideia de título e thumb para esse vídeo e pedir para ele analisar, para ele dar uma olhada na análise que a gente fez, que a gente já tinha feito, no caso o Cloud, né, tinha feito, de por que ele acha que aquele vídeo bombou, e também para ele olhar a transcrição inteira do vídeo anterior que eu tenho salvo aqui numa pastinha, e agora ele está trabalhando aqui enquanto a gente espera o agente ficar pronto. Bom, agora o Open Squad nos comentou, fez várias coisas aqui, né? Ele terminou de fazer a investigação e vai nos mostrar o design, mas antes ele avisou que encontrou 2 skills que podem turbinar o squad. Uma delas é a criação de imagem, que enfim pega e cria HTMLs e depois tira um print daquele HTML, daquele sitezinho que ele criou para ser usado como imagem lá no carrossel. E usando o MCP do Playwright, que é tipo um navegador virtual, e o publicador do Instagram, que publica direto pela API do Instagram automaticamente, caso eu diga está aprovado. Ele me pergunta se eu quero adicionar alguma delas. Então eu posso dizer assim, adiciona as 2. Então ele vai pegar essas 2 skills que estão pré-prontas aqui no repositório e vai instalar para a gente. Tanto a skill de tirar um print do sitezinho que ele cria simulando o carrossel, para poder usar como imagem, e também a skill de publicar no Instagram. Agora ele me pergunta, ele me falou que o Image Creator não precisa de configuração, que o Playwright já está instalado, se não tivesse instalado, ele iria instalar para ti. O Instagram Publisher, o publicador de Instagram, precisa de 2 credenciais, e ele pergunta se eu quero adicionar essas credenciais agora ou depois. As credenciais do Instagram tu pode pegar lá na conta do próprio Meta mesmo, no Business, né, do Business Meta. No nosso caso aqui, a gente não está usando essa skill do Open Squad para publicar, a gente está usando a integração com a API do Post for Me, que é uma API mais fácil lá, tu só cria conta, conecta com o teu Instagram e pede para o Cloud usar a API do Post for Me e ele vai lá e publica. Então a gente está usando essa outra, não está usando aqui do Open Squad, então eu vou dizer, cara, por enquanto deixa sem, eu vou configurar depois para ele seguir adiante, mas caso tu queira, tu poderia muito bem falar para ele o seguinte, me dá o passo a passo de como eu pego essas chaves que tu precisa, ele ia te dar o passo a passo e aí tu ia abrir lá, fazer todo o processo mais chatinho, que é criar um token do Facebook e tudo mais, para liberar direto com a API do Instagram, né? No nosso caso, a gente preferiu instalar uma API externa, tem várias, tá? A gente escolheu a Post for Me, que é mais baratinha, tem até um plano grátis lá que tu consegue publicar algumas coisas por mês. Então a gente está usando ela e é bem mais fácil de instalar, mas para vocês saberem, dá para usar também direto a do Instagram, que é de graça, só tem esse processinho mais chato de instalação. Depois de um tempo, então, ele me avisa que tem tudo que precisa, que tá aqui o design do nosso squad, né? Então ele chama o squad Carrossel IA, modo econômico, ele relembra ali tudo mais, né? Investigação enriquecida com ratos de IA. Ele sugeriu 5 agentes. O primeiro, que é o Renata Radar, que é a pesquisadora de novidades de IA. Então ela vai procurar o que tá rolando de novidade e tudo mais. O segundo, que é o Carlos Carrossel, que é o copywriter, o cara que escreve os textos carrosséis. A Daniela, design. Inclusive, o Carlos Carrossel tem 2 tarefas, que é gerar ângulos, né, de narrativa e depois criar o texto. A Daniela Design, que é a designer, enfim, vai criar o visual. A Vera Veredito, que é a revisadora, vai olhar o que os outros fizeram para ver se passou nos critérios de qualidade que foram definidos aqui. E o último, que é o Publisher, o Pablo Publisher, que é o cara que publica no Instagram, que eu acabei não configurando aqui. E o Pablo Publisher, que é o publicador do Instagram,
que vai lá e faz depois a publicação de fato no Instagram, né? Então, o fluxo de trabalho vai ser pegar uma notícia, né? A Renata vai achar uma notícia, o Carlos vai achar ângulos, escrever os carrosséis, a Daniela vai fazer os slides, a Vera vai revisar e a gente vai aprovar, né? Ele vai usar as skills de procurar na internet, olhar sites, criar imagens e publicar no Instagram. Os materiais de referência são esses aqui que ele salvou lá na hora da pesquisa e os dados de edificação são esses. Enfim, ele meio que nos trouxe aqui um resumão e pergunta, tá tudo certo? Ou se eu quero mudar alguma coisa. Tudo certo, vamos rodar. E ele me fala, ó, como é que eu faço para rodar? Eu tenho que botar esse comando aqui, ó, Open Squad, Run, Carrossel IA. Então eu poderia colocar junto aqui ou só dizer para ele, vamos rodar, que provavelmente ele já vai rodar. Enquanto ele pensa, galera, aqui na esquerda, ó, tá vendo que tem essa pastinha verde aqui chamada Squads. Ele já criou o nosso primeiro squad aqui, ó. Então, se eu criasse mais squads, criasse outros times, ele ia colocando tudo em pastinhas. Então, o nosso time de agentes, basicamente, é uma pasta no computador, né? A gente já falou isso várias vezes aqui no canal. Cada vez mais, as empresas vão ser pastas em computadores, arquivos e pastas em computadores. E aqui tem mais uma prova disso, né? Aqui tem um time de carrossel de A. Outra coisa importante de dizer, tá? A gente não gosta muito de pegar e criar um carrossel do nada e postar lá um carrossel de uma notícia que foi encontrada na internet. A gente gosta de botar o nosso tom de voz, o nosso toque ali no conteúdo, então a gente cria carrosséis na pasta do Ratos de A aqui, não necessariamente usando o Open Squad, né, mas inspirado no Open Squad. A gente pega a transcrição de um vídeo que a gente colocou no YouTube ou em outra rede e aí joga para o nosso criador de carrossel para pegar o conteúdo que a gente falou no vídeo e transformar num carrossel. A gente adaptou um pouco e criou skills para fazer isso, para que realmente tenha ali o nosso tom de voz, o que a gente falou, né, a nossa opinião na parada e não só pegar uma notícia da internet e transformar em carrossel. Só um parênteses, mas né, cada um usa do jeito que achar melhor aí, obviamente. Então agora ele está criando os arquivos que precisam para o nosso carrossel, já que a gente aprovou o design, e agora é só esperar. Galera, eu não me aguento ficar muito tempo parado aqui olhando, mas ele continuou fazendo aqui, tá? Criou vários arquivos, critérios de qualidade, antipadrões, enfim, várias coisas, memórias, toda a estrutura necessária para o nosso time de agentes funcionar. Agora ele avisou que criou os materiais de referência todos, que está disparando 3 subagentes em paralelo para gerar a estrutura completa do time de agentes. Então tem agora 3 subagentes aí em paralelo trabalhando no nosso Cloud Code aqui para criar nossa estrutura de agentes. Eu não sei vocês, mas eu fico assim, ó, com esse negócio, né, cara? Toda vez que a gente faz isso aqui, mesmo que a gente já tenha feito bastante, é muito legal, né? É muito legal. Enquanto o nosso amigo aqui fica criando, os nossos amigos, né, ficam criando aqui o nosso squad, eu tô dando uma fuçada aqui no que ele já criou, né? E aqui tem aqui, ó, uma pastinha chamada Investigações, é o que ele investigou, ó. Aí tem o YouTube aqui, e aqui tem o Análise de Padrão, né? Olha que interessante, vamos ver. Quantos vídeos, ele pegou 3 vídeos, né, para essa análise, e ele trouxe um sumário executivo aqui. O Ratos de A é um canal de curadoria semanal de notícias, de inteligência artificial, focado no público brasileiro não técnico ou semitécnico, real. O conteúdo se concentra em ferramentas práticas, especialmente Cloud Code, pipipipa, com ênfase em casos de usos concretos e acessíveis. O apresentador fala em tom gaúcho, galera, informal, entusiasmado, tratando o espectador como igual. O formato oscila entre episódios longos de News Roundup, que são os nossos episódios semanais de notícias, né? E os vídeos curtos de uma única notícia. O canal tem apenas 870 inscritos, mas já gerou um vídeo com 12 mil views, indicando o conteúdo com forte potencial de distribuição orgânica. Pois é, né, galera? Vamos divulgar o canal aí, vamos compartilhar com a galera, dar o like, se inscrever, não se esqueçam disso, já que o nosso análise de padrão aqui do nosso time de agentes me lembrou disso, não se esqueçam de fazer toda aquela coisa que os youtubers pedem, né, que é dar o like e tudo mais. Beleza, ele me falou aqui então agora, deixa eu fechar isso aqui, que a validação foi completa, que ele checou ali algumas coisas, um monte de coisa maluca, e que agora o carrossel o squad está criado com sucesso. 5 agentes, 12 etapas de fluxo, 6 tarefas, 5 arquivos de dados e 2 habilidades, que para rodar a gente pode só rodar esse comando aqui, /Open Squad, Run, Carrossel IA, que é o nome do nosso agente, do nosso time, né? E aí aqui tem o fluxo completinho do que vai rolar, ó. A Renata vai pesquisar as notícias de cada semana e ranquear para potencial de gancho. Eu vou selecionar a notícia, eu vou provar. O Carlos vai escrever 5 ângulos emocionais. Eu vou selecionar qual ângulo eu quero. Aí ele vai escolher o tom. Vou aprovar o texto do carrossel. Aí ele vai mandar para Daniela, design, que vai renderizar todos os slides no formato certo para o Instagram, com o nosso padrão de design que ele identificou lá pegando no nosso Instagram ou da memória. Eu vou aprovar o visual. A Vera vai avaliar os critérios de qualidade. Se ela reprovar, volta para o Carlos. Se não, ela passa. E aí eu posso pedir para o Pablo Publisher publicar
no nosso Instagram. Enfim, completou tudo com sucesso, a gente pode rodar. Então eu vou agora colar aqui o OpenSquad barra OpenSquad Run Carousel IA, eu vou dar um Enter pra gente ver esse negócio acontecendo, né? Então ele tá pensando ali... uma coisa importante, tá? Que eu esqueci. Eu mandei ele rodar aqui o Squad nessa mesma janela de conversa e depois eu percebi que o nosso contexto, o quanto o modelo é capaz... O quanto de histórico de conversa ou de informações que o modelo é capaz de rodar ao mesmo tempo, está quase chegando no limite, ó. Ele está com 30% só sobrando. Então, para começar com um contexto zeradinho, limpo, e ele poder fazer as coisas sem estar atolado com um monte de informação, já que ele fica consumindo, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui no VS Code /new, ele vai abrir uma nova conversa. Ó, ele abriu uma nova conversa zerada, o contexto limpinho, e agora sim eu vou colar aqui /OpenSquad Run Carousel IA. Isso aqui é mais... a gente já pegou essa malandragem no dia a dia, ali no uso, né? Quando o contexto começa a ficar muito cheio, pode começar a ficar pior a resposta, ou mais demorada, ou até alucinar. Mas o Cloud ele faz uma gestão muito boa disso, tá? Ele vai lá e autocompacta. Se ele chega no limite do contexto, ele pega o que foi de principal do histórico da conversa, salva de uma forma bem menor, para ele continuar relendo, e aí continua a conversa. Mas como agora a gente vai rodar o nosso squad do zero, eu achei melhor abrir uma nova janela, criar uma conversinha do zero com contexto livre. E olha tudo que ele está fazendo agora para rodar o nosso squad. Ele leu aqui o arquivo dados da empresa, que é onde tem o que é o Ratos de A, né, do Dobra Labs. Ele leu aqui as preferências do usuário, por enquanto só tem que eu falo português e meu nome é Dudu, mas conforme for corrigindo ele no dia a dia, provavelmente ele vai adicionando aqui na memória, é o que a gente faz, pelo menos nas nossas skills. Leu aqui a estrutura do nosso squad, quem são os membros do nosso time de agentes e assim por diante. Leu memórias, por enquanto as memórias estão vazias. E assim por diante. Ele leu também o que cada agente faz. Tudo isso ele foi fazendo aqui super rápido, né? Eu tô mostrando aqui para vocês com calma para vocês entenderem o que ele está fazendo. Aí ele pesquisou alguns arquivos das skills, das habilidades que ele vai usar agora. E nesse meio tempo ele já falou ali, ó, galera, começando aqui o foco da pesquisa, né? Então agora ele está rodando ali a primeira etapa do nosso fluxo, que é a Renata Radar procurar alguma coisa, tá? Ó, então eu tenho que responder para ele qual que é o foco da pesquisa e em quanto tempo eu quero que ele pesquise. Vou falar o seguinte. 1. Alguma coisa sobre Cloud Code, pode ser o Cloud Code Dispatch ou qualquer novidade legal sobre Cloud Code. E 2, pode ser nas últimas semanas, últimos 7 dias. Mandei para ele aqui, então, as respostas e agora a Renata Radar vai fazer uma pesquisa sobre qual vai ser o assunto do nosso carrossel de hoje. Então agora eu tenho que selecionar a notícia. Ela trouxe 4 opções de notícia. Eu já gostei da primeira aqui, que é a Cloud Code Channels. Eu já, inclusive, gravei aí um vídeo pro canal aqui falando sobre ela. Então eu vou colocar aqui o número 1. Essa pesquisa dela levou uns 5, 10 minutinhos, tá? Para vocês mais ou menos terem uma ideia. E agora ela mandou, como eu escolhi a notícia, ela mandou para o Carlos, que vai escrever agora o texto dos carrosséis. Primeiro os ângulos, na verdade, né? Qual o ângulo que ele vai usar ali para eu escolher, para depois ele escrever o texto em si. Agora o Carlos, então, a gente está na etapa 3, tá? De 6. O Carlos nos trouxe 5 ângulos para eu escolher um deles para seguir escrevendo o texto, né? O primeiro deles é o medo da urgência, o segundo oportunidade, enfim. Não vou me estender demais para não ficar tão gigante o vídeo, eu vou escolher um deles aqui qualquer. Mais algumas coisas curiosas, né, galera? Agora o Carlos leu ali um arquivo chamado tom de voz. Eu resolvi clicar para ver o que é que está escrito ali dentro, né? E aí aqui é o tom de voz da nossa marca, ó, do Ratos de A. A voz Ratos de A gaúcha, peer-to-peer, né, para com um amigo, como um amigo que entende de A contando uma novidade no WhatsApp, não é jornalista, não é professor, é alguém que usa as ferramentas, compartilha o que aprendeu, o que importa, isso aqui tudo a gente criou sozinho, né? Então ele traz 6 tons ali de voz, 6 tons de voz, né, do nosso agente, coloquial gaúcho, técnico acessível, urgência legítima, contrário, assim por diante, relato de experiência. Claro que muita coisa aqui, galera, ele aprendeu da memória que ele tem, das coisas que eu já fui treinando ele em outras conversas, em outras pastas, né? Se eu fosse uma instalação nova do Cloud Code, provavelmente ele não pegaria tanta coisa assim lá do Instagram e do YouTube com análise, né? Mas mesmo assim é muito legal, tá? Mesmo assim, se vocês rodarem aí, não tendo tanto uso do Cloud Code, vai ficar legal. Agora, ele me perguntou qual tom eu quero, se eu quero o contrário, o congestionador, o tom coloquial ou o tom relato de experiência. Eu vou dizer que eu quero o tom relato de experiência. Agora o Carlos terminou o nosso texto do carrossel. Ele traz aqui slide por slide, né? Desde a capa até os outros slides de contexto, de implicação, de mentalidade e o call to action, né? A chamada para ação.
E aí também dá uma sugestão de legenda pro Instagram, e aí eu posso aprovar ou dizer, cara, muda isso, muda aquilo. Claro que ficou com um pouquinho de cara, assim, de escrito por IA, né? Tem alguns vícios ali, como travessão, aquelas frases com contraste super óbvio, assim, ah, não é isso, é aquilo, que a gente tá vendo muito em texto de IA. Mas tá bem legal, né? Poderia muito bem xingar ele aqui, dizer, cara, usa menos termos técnicos, o público não é tão técnico assim, nananã. E ele ia aprendendo isso pros próximos, né? Mas agora eu aprovei aqui pra gente ver o resultado final do carrossel, com as imagens ali, né? Que é exatamente isso que vai acontecer agora. O Carlos passou pra Daniela, que é a penúltima etapa do nosso fluxo ali, onde a Daniela vai criar as imagens do carrossel com base no que a criação do nosso squad na hora da pesquisa identificou da marca da Ratos. Então vamos ver o que a gente pode ver aqui na esquerda, nas pastinhas, o carrossel sendo criado em tempo real. Aqui em Output, 20/3 de 2026. Aqui, ó, os slides. Tudo que ele for criando, ele vai jogando aqui, né? E aqui estão os slides, ó. Tem um slide 1 a 8 já. E ele agora tá tirando um print lá de cada HTML que ele criou, de cada sitezinho que ele criou para gerar as imagens. Ó, ele já gerou aqui alguns slides pra gente. Ele mandou lá pra Vera verificar se tá tudo certo. Ele tá seguindo com o resto. Aqui em V1 eu consigo ver já, ó, o slide 1, por exemplo. Deixa eu abrir maior aqui. Ficou assim, ó. Essa aqui seria a capa. Claro, falta uma imagenzinha, eu pedi pra ele colocar uma imagem, mas tá bem legal, assim, né? Ele pegou as cores, ele pegou certinho, né? O amarelo, o preto e o branco do Ratos, e o cinzinha. A fonte ele não pegou, eu poderia ter dito pra ele, né? Ou então corrigido ele antes, mas ele não pegou minha fonte, posso pedir pra ele mudar, se eu quiser. E aqui estão os slides, ó. Slide 2, slide 3. Ele colocou um CTA bem grandão ali, ó. Comenta channels que eu te mando aqui embaixo. Enfim, galera, depois então dele criar aí os nossos 8 slides, ele pergunta, tá aprovado? Se eu aprovar, ele vai seguir pra Vera revisar a qualidade e depois publicar no Instagram, né, se tu configurar essa etapa. Ou então eu posso dizer, cara, muda tal coisa, não gostei disso aqui no layout, ele vai corrigindo e vai salvando na memória para que não seja repetido o mesmo erro. Beleza, galera? O que eu quero só para amarrar aqui, né, para encerrar esse tutorial aqui, esse passo a passo. Digamos que vocês saíram do VS Code, fechei aqui o VS Code, não estou mais no VS Code onde eu estava e agora eu quero fazer de novo alguma coisa com ele. Eu posso vir aqui no VS Code em outra janela ou abrir de novo do zero em New Window aqui, nova janela, né? E vou pesquisar pelo... aqui nessa folhazinha na esquerda eu posso abrir a pastinha que é a pasta teste carrossel, né? Tava aqui dentro, se não me engano, teste Open Squad. E aí ele vai, inclusive, trazer aqui o histórico das últimas conversas que eu tive com ele aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Agora, o que eu acho legal de ponderar, tá? Da gente pensar aqui, chegando até aqui. Se tu chegou até aqui, ótimo. Eu sei que foi longo, mas a ideia era justamente essa, mostrar passo a passo de como fazer aí no teu Cloud Code. Mas o que é legal, tá? Eu já comentei isso no outro vídeo, eu vou reforçar. A gente tem uma estrutura de skills que rodam de uma forma bem mais rápida. O vídeo levou 1 hora e pouco para ser gravado, então foi o tempo entre instalar o Open Squad até chegar no primeiro resultado de carrossel. Claro que ele fez muita coisa legal, e eu não tiro nem um pouco mérito, inclusive, pelo contrário, eu acho muito legal isso que o Open Squad faz. De criar do zero, provavelmente uma pessoa leiga não conseguiria pensar em todas essas etapas de pesquisa, criação, mapear... design, tom de voz, tudo com base no que encontra na internet. Mas no nosso caso, como a gente já usa o Cloud Code como um sistema operacional para a empresa inteira, assim, toda a empresa roda no Cloud Code, todas as tarefas estão automatizadas ali, todo o marketing está automatizado ali. No nosso caso, para o nosso dia a dia, fica muito mais leve, muito mais rápido usar as nossas skills aqui dentro, os nossos fluxos aqui dentro, porque, enfim, é mais rápido, consumir menos token, já está com tudo bonitinho ali, tem a pasta, a cloud.md, que é o que a Cloud sabe que tem que fazer em cada pasta. No caso da Ratos aqui tem uma, em outro projeto tem outra, assim por diante. Então, para o nosso uso, como a gente usa muito o Cloud como um sistema operacional, de fato, né, para fazer tudo no dia a dia, tá com o tempo todo com várias janelas do VS Code aberta. No nosso caso, acaba sendo mais rápido, mais legal de usar por aqui. Mas, como eu falei, se é a primeira vez que está usando o Cloud Code, não sabe muito bem ainda como usar, super legal o Open Squad. Ele gasta bastante token, é importante dizer isso para vocês, principalmente na hora de criar o squad ali, então se você tá no plano mais baratinho, talvez vai dar uma fritada nos teus tokens. E eu acho que é isso, assim, galera. O mais legal de tudo é pegar e testar, criar teu squad, por mais que gaste token, por mais que demore 1 hora, 1 hora e meia ali para começar a usar, vale muito a pena, porque depois se tu tiver esse processo redondo e automatizado, tu vai conseguir fazer muita coisa de forma muito mais rápida, provavelmente, do que tu faz hoje manualmente, né? Então, assim, nota 10, cara. A gente adorou testar esse repositório e é muito legal mesmo. Bom, galera, recadinho final, importante. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição do vídeo
com repositório, VS Code, guia de cloud, as skills que a gente mencionou, enfim, tá tudo aqui na descrição. Caso tu tenha gostado do tutorial, não deixa, por favor, de comentar. Caso tu tenha gostado desse tutorial, não deixa de comentar aí, dizer se deu certo, se deu errado, se precisa de ajuda, a gente vai responder todo mundo. E também, caso tu queira que a gente grave alguma coisa em mais detalhes, também nos avisa aí nos comentários e te inscreve no canal. O próprio agente lá tirou sarro que a gente só tem 800 inscritos, então ajuda aí a aumentar o número de inscritos, dando like, compartilhando o vídeo com quem tu acha que possa se interessar e também te inscrevendo aí no canal. Beleza, galera? É isso então. Espero que tenha ajudado e a gente se vê no próximo vídeo.